Você está pronto para mais uma viagem selvagem ao desconhecido? Aguente firme enquanto mergulhamos na história da Bíblia Etíope, tida como a Bíblia mais antiga e completa do planeta, e também a primeira Bíblia cristã ilustrada do mundo. Entre as muitas traduções da Bíblia, os especialistas acreditam que a cópia original mais antiga foi descoberta na Etiópia, segundo cristãos ortodoxos. Segundo a Aletheia, não está claro exatamente quando a Bíblia Etíope foi descoberta pela primeira vez, mas ela foi mencionada em um livro escrito pela historiadora Beatrice Plain em 1950. A Bíblia Etíope é frequentemente chamada de Evangelhos Garima, nomeado em homenagem ao monge que supostamente escreveu o livro depois que ele chegou à Etiópia, vindo de Constantinopla por volta de 494 d.C. Esta Bíblia contém 3 manuscritos em 2 volumes, ambos com cerca de 25 centímetros de espessura. Os 2 livros são chamados de Garima 1 e Garima 2. A capa do primeiro é feita de cobre, enquanto a segunda é feita de prata. O Fundo do Patrimônio Etíope explica que cada volume contém cerca de 400 páginas. Escrito em pele de cabra na língua gueês, a datação por carbono revela que o manuscrito parece ser de algum momento entre 330 d.C. e 650 d.C. Fique até o final do vídeo para saber mais sobre essa fascinante história e tirar suas próprias conclusões no final. Seja bem-vindo a Relatos. A Bíblia Etíope tem uma história longa e complicada que remonta aos tempos antigos. A história do batismo do servo da rainha etíope, no escrito de Lucas, é frequentemente considerada o início do cristianismo na Etiópia. Outra tradição eclesial, porém, atribui a evangelização da Etiópia a um apóstolo desconhecido para nós hoje. As origens da Igreja Ortodoxa Etíope e suas escrituras remontam ao 4º século depois de Cristo. Em meados do 6º século, um viajante egípcio monge e historiador, Cosme Indicopleustes, escreveu que a Etiópia era um país cristão. Isso se deve à predisposição do governante para o cristianismo e aos numerosos cristãos imigrantes que procuraram refúgio na Etiópia. Na maior parte, estes eram monofisitas que, condenados no Concílio de Calcedônia em 451, foram forçados a deixar Bizâncio. 9 desses colonos traduziram a literatura litúrgica, construíram igrejas, fundaram mosteiros e lançaram as bases da Igreja Etíope. Ao longo dos séculos, a Igreja da Etiópia desenvolveu uma versão única do cristianismo que incorpora elementos da cultura e tradições locais. Abrange também textos adicionais, como as pseudo-epígrafes, que não são considerados parte do cânone de outras tradições cristãs. A Bíblia Etíope difere das outras versões em muitas maneiras. A Bíblia Etíope tem 84 livros em comparação com os 66 da Bíblia King James. A Bíblia Etíope contém apenas 4 dos evangelhos do Novo Testamento e também contém livros que não foram incluídos na Bíblia King James. Estes incluem o livro de Enoque, Esdras, Baruque e os 3 livros de Macabeus. A Bíblia Etíope também é ilustrada de forma vibrante. Algumas das páginas estão repletas de desenhos representando os apóstolos, um templo e até mesmo gráficos que foram usados para ajudar os leitores a fazer referências cruzadas de certas passagens, de acordo com a marginalia. Surpreendentemente, as cores das páginas ainda são ricas. Os especialistas acreditam que isso se deve ao fato de o livro ter sido guardado em um mosteiro que raramente via a luz do dia, onde permanece até hoje. O que a Bíblia Etíope diz sobre Jesus? No que diz respeito a Jesus Cristo, é apresentada a história principal, que também se encontra em outras Bíblias cristãs. A principal diferença, como já dissemos, está na interpretação de alguns acontecimentos. A história de Jesus nas escrituras etíopes começa com a profecia de sua vinda ao mundo e continua com os relatos de seu nascimento, vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição.
A igreja etíope acredita que Jesus é a palavra de Deus encarnada e o Salvador da humanidade. A igreja etíope aceita que Jesus é divino e humano, enfatizando sua divindade mais do que sua humanidade. Também enfatiza o papel de Maria, sua mãe, em sua vida, bem como a importância da oração e jejum no seguimento de Jesus. Porque ninguém mais está falando sobre a antiga Bíblia etíope, que contém todos os pergaminhos originais. Na verdade, foi apenas nos últimos anos que esta antiga Bíblia se tornou mais amplamente discutida. Mas a igreja etíope não possui os pergaminhos originais da Bíblia, que se acredita terem sido escritos em pergaminho ou papiro, mas não sobreviveram até hoje. Preserva cópias e traduções dos textos originais, que ainda são considerados sagrados e autoritários hoje. Acredita-se que a Bíblia etíope não é tão conhecida no Ocidente e entre os não etíopes. No entanto, nos últimos anos, o interesse pela Bíblia etíope e pelas suas características únicas tem crescido, embora tenham sido feitos esforços para torná-lo mais acessível a um público mais vasto através da tradução e pesquisa acadêmica. Ela é quase 800 anos mais velha que a versão King James de 1611. Os retratos de Mateus, Lucas e João são apresentados frontalmente e são quase imperceptíveis, mas o de Marcos, que se apresenta de perfil em Alexandria. A página ilustrada retrata o Templo de Salomão e talvez a Fonte da Vida, com uma escadaria de formato incomum, exclusiva da iconografia cristã. As miniaturas são de estilo bizantino difundido e correspondendo à datação do VI século. Embora o texto seja certamente escrito na Etiópia, alguns estudiosos, como Marilyn Heldman, argumentam que as páginas ilustradas podem ter sido importadas acabadas da antiga Síria ou Egito, enquanto Jacques Mercier argumenta que tanto o texto quanto as ilustrações foram, sem dúvida, feitos na Etiópia. Os textos dos dois manuscritos diferem, e Garima I não parece derivar diretamente de Garima II, sugerindo que a tradução comum da qual eles derivam é provavelmente ser consideravelmente anterior. Onde está guardada a Bíblia etíope? A incrível relíquia está guardada no mosteiro Garima, perto de Adwa, no norte do país, que está localizado na região de Tigray, a uma altitude de 7.000 metros. A sobrevivência do Evangelho é incrível, considerando que o país foi submetido à invasão muçulmana, invasão italiana e um incêndio na década de 1930 que destruiu a igreja do mosteiro. A história exata da descoberta do Evangelho etíope não é clara, mas sabe-se que a Bíblia foi descoberta por viajantes casuais na década de 1950, que levaram fotos disso. Posteriormente, serviram para o exame detalhado e estudo do livro, bem como para o estabelecimento do seu grande valor. A datação por carbono fornece datas entre os anos 330 e 650, o que coincide tentadoramente com a data em que Abba Garema chegou ao país. Mesmo que ele não tenha concluído a tarefa em um dia, como diz a tradição, as evidências sugerem que é bem possível que ele tivesse nas mãos o primeiro volume da antiga Bíblia. Blair Pridey, do Fundo do Patrimônio Etíope, afirmou numa entrevista que a Etiópia foi esquecida como fonte dessas coisas fantásticas. Muitas destas antigas relíquias cristãs só podem ser alcançadas através de caminhadas e escaladas até locais remotos, mosteiros, pois as estradas nestas áreas montanhosas são limitadas. Os evangelhos Garema foram guardados em local alto e seco, o que ajudou a preservar todos esses anos, e são mantidos no escuro para que as cores pareçam frescas. As páginas foram grosseiramente costuradas em uma restauração da década de 1960. O que mais da nossa história está escondido nos cantos de difícil acesso da Etiópia? Uma coisa é certa, só podemos imaginar e tentar encontrar pelos resquícios que ainda se pode achar, e montar o quebra-cabeça. Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos interessantes, explorações em textos antigos e mistérios.
Até a próxima, fique curioso e continue explorando. E nos vemos no próximo Relatos. Tchau!